Bom dia a todos, sejam bem-vindos aos nossos webinars sobre Motion que teremos essa semana. Para quem não me conhece, eu sou Márcio Rodrigues, trabalho na Beckhoff há pouco mais de 9 anos e sou especialista de Motion na Beckhoff Brasil. Teremos 5 apresentações, uma por dia durante a semana toda, para mostrar um pouquinho das aplicações e diversidades do Motion, desde a especificação até o comissionamento. Para a apresentação de hoje, nós contaremos com presenças especiais, tanto hoje como as demais. Serão os nossos gerentes de produto e especialistas da área de Motion diretamente da Alemanha, na nossa matriz. Tá? Então, as apresentações serão dubladas para que todos possam ter um melhor aproveitamento do conteúdo. E durante toda a apresentação, vocês podem ficar à vontade em fazer perguntas, questionamentos. Usem o chat que tem na lateral aí do aplicativo, tem uma aba de perguntas. Vocês podem ir colocando as perguntas durante a apresentação ou ao final delas e a gente vai tentar responder todas dentro do possível. Tá? A apresentação de hoje vai ser com o Christian e o Michael. Tá? São os dois gerentes de produtos aí na nossa matriz, que eles vão tentar mostrar um pouquinho dos desafios na especificação de uma aplicação de Motion, certo? Nem sempre a aplicação e o desenvolvimento, a especificação de um Motion é tão limitado apenas ao torque e à rotação que esse motor precisa. Então eles vão mostrar diversos desafios aí que eles já encontraram, que a gente encontra no nosso dia a dia durante a especificação desses projetos. E vai ficar bem claro que, como vocês são os conhecedores reais da aplicação final, quanto mais informações vocês puderem passar para nós, melhor será a nossa solução ofertada. Tá? Então, a Beckhoff possui esse compromisso de não só ofertar a melhor solução em custo-benefício, óbvio, para vocês, como também uma solução que vise a produtividade, um melhor desempenho da sua máquina, claro, uma maior confiabilidade e durabilidade aí do seu sistema, certo? Então, espero que vocês gostem da apresentação. Não esqueçam, deixem suas perguntas aí, a gente volta para responder no final. E eu vou deixar agora então vocês com a apresentação do Christian. Muito obrigado. Há 16 anos, fui responsável pela nossa primeira série de motores de passo. Esse é o sistema servo de múltiplos eixos AX8000. No caminho de volta de uma visita ao cliente, tivemos a ideia para essa plataforma de Motion. Se estamos visitando clientes, falamos com o pessoal de Motion, com o pessoal da eletrônica e da automação, mas geralmente não com o pessoal da mecânica. Então hoje, o objetivo era convidar mais o pessoal da mecânica, espero que muitos deles se juntem a nós. Breve propaganda para mim e para o meu produto. O AX8000 é um sistema servo drive multi-eixo. É muito compacto e os clientes o adoram por causa disso. Geralmente, eles têm novas ideias de onde podem montá-los em suas aplicações. Portanto, em vez de um gabinete centralizado, eles agora podem usar pequenos gabinetes individuais diretamente ao lado da máquina, por exemplo, aqui ao lado do robô. É tão pequeno que pode ser usado em sistemas de gabinete muito compactos. E a vantagem disso é que se você colocar o drive próximo aos motores, terá cabos de motor muito curtos. Outra possibilidade para o cliente é montá-lo diretamente na máquina, abaixo da máquina, ou é possível montá-lo também acima da máquina. E podemos fazer isso por causa das novas tecnologias que inventamos aqui. É muito fácil instalá-lo diretamente na máquina, graças ao AX Bridge. Chamamos esse mecanismo aqui de AX Bridge. Ele conecta o 24 volts, o EtherCAT e também o DC-Link diretamente. Deslizando para a esquerda e com 5 cliques, um novo módulo é completamente conectado. E outra invenção que fizemos anos atrás é o One Cable Technology. Com esse conector aqui, o cabo do encoder e o cabo de alimentação do motor são combinados em um único cabo, e com um clique, ele é conectado ao drive. Assim, você também economiza dinheiro com cabeamento e tempo para colocar os cabos na máquina. Mas também queremos mostrar a você, na vida real, como é fácil colocar um sistema em um gabinete. Em nossos construtores de gabinetes, preparamos um backplane
E o meu colega Joseph usará o tempo enquanto fazemos a apresentação aqui para colocar um sistema AX8000 de 6 eixos completo no barramento, junto com o IPC e a fonte de alimentação. E ele vai tentar terminar isso ao mesmo tempo enquanto fazemos nossa apresentação. No lado esquerdo do pallet, você vê todos os componentes que ele colocará nos próximos 40 minutos no barramento. E em seguida, estará tudo pronto para uma primeira inicialização. Mas não estamos apenas produzindo tecnologia de acionamento servo-drives. No display atrás de mim, você vê um sistema AX8000, o sistema AMP8000 e um AX5000. Também produzimos os servomotores fabricados na Alemanha. E para os servomotores, convidamos um especialista, meu colega Michael Pitfister. Ele irá agora explicar a você as vantagens de nossos servomotores AM8000. Olá, deixe-me apresentar um pouco nossa produção de motores. No início do ano de 2010, Hans Beckhoff e Erwin Fertig decidiram fundar uma empresa de motor. Era completamente novo para Beckhoff, porque a Beckhoff é principalmente orientada por software, e esta é realmente uma parte mecânica no final da linha de automação. Mas poderíamos utilizar uma equipe muito experiente de outras empresas, e essa foi a base para a fundação desta empresa. Agora, após uma história de sucesso de 10 anos, temos 120 funcionários. E por que decidimos pela nossa própria produção de motores? O mais importante para nós é a flexibilidade para operar de acordo com as demandas do cliente. Além disso, a disponibilidade de longa data e o desenvolvimento independente de novos produtos. Ultimamente, também fizemos muitos investimentos na fabricação. Você vê abaixo, atrás de mim, as fotos de nossas instalações. Temos um monte de novas máquinas para centro de fresagem, perfuração e retificação. E nós produzimos agora eixos, encaixes e todas as peças mecânicas internamente. Nossa produção segue os pedidos dos clientes. Claro, temos também um estoque em Vero e também um estoque em alguns países diferentes, mas principalmente estamos seguindo os pedidos dos clientes devido à alta variedade que temos em nossos motores. Nosso trabalho diário dos gerentes de produto é definir novas funcionalidades e novos recursos para nossos produtos. Mas também fazemos cálculos para aplicações e às vezes também fazemos visitas aos clientes se for uma aplicação complicada ou diferente. E se fizermos essas visitas ao cliente, não é apenas porque estamos sentados na mesa e falando sobre máquina em teoria, mas também queremos dar uma olhada na máquina e dentro dela. É muito importante para nós entender a aplicação, a máquina e ver onde os componentes devem ser colocados e se existem componentes alternativos em nosso portfólio de produtos que devem substituir os existentes para facilitar para o cliente. Então, se for uma máquina existente, podemos ver a mecânica, como eles a usam hoje, e temos que encontrar componentes semelhantes em nosso portfólio de produtos. E falamos sobre recodificação. Então, encontrar um motor Beckhoff para outra marca de motor que se encaixe na aplicação, que tenha potência semelhante, velocidade semelhante e assim por diante. E essa recodificação normalmente começa com os motores. Portanto, Michael é responsável por recodificar motores de outras marcas para motores Beckhoff. Exatamente. A maioria dos requisitos que temos de nossos clientes é a recodificação. E a recodificação parece muito fácil, mas normalmente é muito difícil. Normalmente, obtemos um código de referência da marca do concorrente. Às vezes, temos uma lista com mais informações, com alguns movimentos, com alguns dados técnicos. Esta é a melhor maneira. Vou lhe dar agora algumas explicações sobre como resolvemos isso. Eu comecei examinando os dados de desempenho. O motor existente tem uma potência nominal, um torque nominal de parada, dependendo da aplicação, também um torque de pico. Se for possível, gostaria que dessemos uma olhada no gráfico de desempenho.
Na próxima etapa, irei para o projeto mecânico. O projeto mecânico é importante porque, principalmente, as dimensões da máquina não devem ser alteradas. Nesse caso, olhei o tamanho da flange, o diâmetro do círculo de centralização ou do parafuso, o diâmetro do eixo e, se necessário, o que está montado no eixo. É necessário ou não, chaveta? O comprimento do motor também é um fator importante para nós. Se eu resolvi essas duas partes, vou para a próxima e estou olhando a placa de identificação. Na placa, veja se o freio está montado ou não, que tipo de feedback está instalado agora, o que devemos preparar para o futuro e, às vezes, encontro também algumas informações adicionais, por exemplo, sobre a classe de proteção. A última informação que gostaria de ter é que tipo de transmissão está montada. Isso é difícil porque, como você pode ver, existem alguns tipos diferentes de redutores, não apenas redutores planetários. Temos redutores sem fim ou também redutores helicoidais montados. Às vezes, uma correia é montada e às vezes é conectado diretamente. O problema que surge disso é que não temos nenhuma informação sobre a relação externa. Nós fazemos o dimensionamento e o dimensionamento, neste caso, seria sempre um pouco melhor do que o produto de referência. Os resultados da recodificação, neste caso particular, é que temos um motor maior e um drive maior, e isso é uma desvantagem para o cliente. Parece fácil comparar isso porque são apenas números, mas os problemas estão nos detalhes. Os motores sem escova não são padronizados. Cada fabricante tem diferentes tipos de interfaces de montagens, diferentes tipos de temperaturas que são medidas para os dados de potência nominal. Para eliminar esse problema, é melhor começar um redimensionamento com o nosso novo Motion Designer e o Christian, que é responsável pelo Motion Designer, nos dará algumas informações. Sim, nosso Motion Design é uma ferramenta muito poderosa. Com isso, podemos calcular um movimento completo de um eixo e descobrir qual motor, qual redutor, quais cabos e assim por diante são os componentes certos para fazer um movimento para isso. Mas há uma outra vantagem. Não olhamos apenas para um eixo. Olhamos para a máquina completa e olhamos para o DC-Link completo de tal máquina e todos os eixos que estão conectados a um DC-Link. Portanto, com Motion Design, primeiro examinamos um mecanismo mecânico que está conectado. Estamos olhando para a própria mecânica, que é usada na máquina. Pode ser uma esteira, acionamento por fuso, eixo excêntrico ou qualquer outra coisa. Então, entramos em todas as configurações. Que tipo de fuso, por exemplo, é instalado e que peso deve ser movido para frente e para trás com este mecanismo. E como mencionei, no final, a gente consegue o cálculo completo desse eixo com o motor, com o redutor correto, com cabos, com filtros e com bobinas e tudo mais, acessórios que são necessários. E obtemos o cálculo da potência completa que é usada para essa máquina. Portanto, com esta visão geral que vemos aqui, podemos reconhecer na curva roxa que um resistor de frenagem, por exemplo, é necessário se fizermos o movimento com este eixo aqui. Mas o Motion Designer é um assunto para amanhã. Kai Krieger, o desenvolvedor dessa ferramenta, irá apresentá-la a você com alguns exemplos e usar o Motion Designer para lhe dar uma visão geral de quão rápido e confortável é obter no final uma lista completa de todo o material que é necessário para sua aplicação. Vamos dar uma olhada no Joseph para ver onde ele está com a colocação dos componentes no barramento. É o momento perfeito. Você vê agora que ele está desempacotando o módulo de fonte de alimentação. Todo o resto está montado e colocado no barramento, o PC industrial montado no trilho. E você vê também os fusíveis e a unidade de fonte de alimentação back-off. Assim, com 3 parafusos, um módulo será colocado no barramento aqui. Primeiro a fonte de alimentação e, em seguida, do lado direito, os módulos de eixo serão conectados de forma fácil. E, ao todo, colocamos aqui 3 módulos de eixo duplo. Então, a aplicação seria uma aplicação de 6 eixos.
Este é o mecanismo de que falei. Então você pode ver o conector deslizante, você pode ver a conexão desse link, o Ethercat, e também a conexão 24 volts. Tudo está incluído nisso. O novo módulo é colocado e conectado muito bem, e não há necessidade de cabeamento adicional entre os módulos. Até o Ethercat é integrado ao conector. Estes são 5 cliques e tudo está conectado. Ok, vamos voltar para outra aplicação do cliente. Desculpe, eu esqueci. Ele também está mostrando a conexão com terra, PE. Portanto, há outro mecanismo instalado no módulo, que com o suporte de aterramento PE, ou terra, é conectado ao módulo antes. Agora sim, de volta a outras aplicações. 3 anos atrás, um fabricante de robôs Delta nos ligou e disse que queria fazer um teste com Beckhoff. Ele tinha um sistema existente com outra marca de drivers e motores e queria ver se a Beckhoff poderia fazer isso mais rápido. Se ele pode fazer mais pega no mesmo tempo do que com o sistema que estava usando. Achei que um teste costuma ser usado para PCs, mas também pode ser usado para comparar diferentes fabricantes de tecnologia de drivers. Esta foi uma aplicação onde também tivemos que usar o TwinCat, nosso TwinCat NCI, então, movimentos interpolados que são usados para robôs Delta. Assim, 3 motores estão movendo o ponto central e o 4º motor é o eixo giratório para mover. Por exemplo, a ventosa que pega, por exemplo, biscoitos. Então, obtivemos um perfil de simulação e um perfil de movimento deste cliente, que colocamos no Motion Design. E com isso, poderíamos calcular os componentes corretos que são usados aqui, como os redutores e os servodrives. O perfil de movimento em si é muito complicado, porque todos os 3 eixos estão trabalhando juntos ou contra o outro ao mesmo tempo. Portanto, não é fácil calcular a potência necessária, calcular o motor certo e o acionamento certo manualmente. Portanto, o Motion Designer é a ferramenta ideal para colocar, como importação CSV, essas curvas do perfil de movimento de uma máquina existente no perfilador de movimento e obter os componentes certos, como redutores e drivers. No final do dia, ou foi ao fim de uma semana, fizemos a afinação completa destes eixos, deste robô, e neste tempo, este cliente ou fabricante de máquinas se tornou um bom cliente nosso. Outro cliente estava procurando motores para aplicações a vácuo. Isso era algo muito especial que nem sempre era solicitado pelos clientes. Então, tive que ligar para Michael e perguntar a ele o que há de especial no vácuo, porque o motor estava funcionando no vácuo. O acionamento geralmente está fora do gabinete, mas o motor tinha que suportar esse vácuo. Então, Michael, o que há de especial nas aplicações de vácuo? Esta foi uma aplicação bastante interessante para nós, que nunca havíamos feito antes. O cliente queria usar todo o sistema Beckhoff, com o software e também com o hardware dentro do gabinete. Mas o motor estava funcionando a vácuo e não sabíamos o que realmente estava acontecendo ali. O problema é o seguinte: se o motor estiver funcionando sob vácuo, você não tem convecção. Nenhuma convecção significa que você não tem resfriamento. Se você não tiver resfriamento, deverá superdimensionar o motor para esta aplicação. Foi tão dramático que tivemos que adaptar uma transmissão térmica dentro do motor para o encoder para mantê-lo resfriado. Quando resolvemos essa deficiência, tivemos que eliminar todo tipo de tinta, todo tipo de vedação e todo tipo de peças plásticas especiais. Porque essas partes podem causar gases de escape, e esses gases podem poluir as condições de vácuo. Também no caso dos rolamentos, precisávamos de uma graxa especial dentro dos rolamentos, porque o vácuo extraía a graxa dos rolamentos. Para o produto que você pode ver atrás de mim, também adaptamos alguns orifícios adicionais, para que o motor também tenha as mesmas condições de vácuo dentro e fora do motor. O motor agora é perfeito para o cliente.
Ele o usou em todas as aplicações por um longo tempo. E também podemos aplicar isso a outros tamanhos. Na foto, você vê apenas um pequeno tamanho desses motores. Isso o torna um exemplo típico de como resolvemos um problema de um cliente com uma solução que não encontramos em nosso portfólio de catálogo antes. Na semana passada, fiz um cálculo enorme para uma máquina da indústria de madeira. Era uma com mais de 100 eixos que tiveram que ser calculados e recodificados. E no final, quando enviei todos esses dados para o fabricante da máquina, ele perguntou por que esqueci os anéis de vedação dos motores. E eu disse, anéis de vedação? Na minha opinião, os anéis de vedação só são necessários se estiverem molhados na máquina. Então, por que ele pediu isso? E ele mencionou que, para máquinas de madeira, nossos concorrentes sempre usam anéis de vedação para seus motores. Então, novamente eu tive que ligar para Michael e perguntar a ele por que é necessário usar um anel de vedação em um ambiente empoeirado. A aplicação do Christian não era realmente nova para mim. Temos uma longa experiência com máquinas de madeira e sabemos exatamente o que a indústria de máquinas precisava. Neste caso, é necessário instalar uma vedação do eixo. Caso contrário, o pó de madeira absorverá a graxa do rolamento. O resultado você pode ver na foto atrás de mim. Este rolamento está completamente seco e totalmente danificado. O rolamento faz muito barulho e está prestes a explodir. Recomendamos ao cliente o uso de nossa vedação de eixo padrão. A vedação de eixo padrão que fornecemos é uma vedação dupla. O anel de vedação do eixo interno é para umidade e o externo é para poeira. Dependendo da aplicação, recomendamos também outros tipos de anéis de vedação do eixo. Se você tem alta velocidade, por exemplo, é necessário usar anéis de vedação em labirinto no caso de baixo atrito. A melhor maneira seria se o cliente pudesse trabalhar sem nenhuma vedação do eixo. Neste caso, você tem uma classe de proteção inferior, com certeza, mas você elimina o atrito do eixo e elimina o calor. É por isso que oferecemos diferentes tipos de soluções para a proteção de eixos. Há alguns anos, meus colegas da Escandinávia me ligaram e pediram uma aplicação especial em um ambiente muito frio, e onde eles queriam usar nossos motores. E eles queriam saber se isso era possível. Me lembrei que uma vez, eles falaram sobre uma aplicação na indústria de peixes em uma reunião de vendas. Houve uma aplicação na aquicultura em que os salmões nadavam em um grande açude. E às vezes, o salmão tinha parasitas na pele. E com o controle de visão da Beckhoff, foi possível descobrir onde esses parasitas estavam. E com um laser, eles poderiam atirar nesses parasitas da pele do salmão. Mas essa aplicação agora era muito diferente. Foi uma aplicação muito fria, mas não típica da Escandinávia. E também tivemos que usar um motor muito específico e cabos muito específicos para a aplicação. Christian, eu me lembro muito bem desta aplicação, porque esta era uma que nunca tínhamos ouvido antes. O cliente estava procurando um motor que pudesse funcionar em condições de menos 50 graus. Menos 50 graus é tão frio que não pudemos testar a aplicação na realidade. Este era um campo completamente novo e uma área nova para nós, e não sabia o que realmente tínhamos que mudar dentro do motor. Também perguntamos por que o motor precisava funcionar abaixo de menos 50 graus, para entender o que estava acontecendo na aplicação. O cliente produz máquinas para extrato de café, por exemplo, produção de café em pó. O extrato de café será congelado a menos 50 graus e, em seguida, será moído. Então, como poderíamos resolver este problema? Desenvolvemos um tipo de cabo realmente especial, porque os cabos eram um dos maiores problemas dentro e fora dos motores. A menos 50 graus, o plástico e a borracha quebram-se imediatamente. Usamos um rolamento especial com graxa ártica dentro e selecionamos um tipo especial de sistema de encoder.
que poderia lidar com essas baixas temperaturas. Além disso, fizemos uma coisa complicada. Instalamos um freio sem disco de freio como sistema de aquecimento. O freio está aquecendo um pouco o motor, então ele pode girar um pouco mais facilmente após uma fase de parada. O teste foi feito a menos 74 graus, como você pode ver na foto atrás de mim. E teve muito sucesso. O motor estava funcionando perfeitamente e o cliente ficou muito feliz com esta aplicação. Falei sobre motores de aço inoxidável na Escandinávia, para a indústria de peixes. O aço inoxidável também é muito bom contra ácidos e pode ser muito bem limpo. Mas também tem desvantagens porque é uma redução que você deve levar em consideração e o aço inoxidável é muito caro. Portanto, para outras aplicações, como na indústria alimentícia, também podemos usar outras superfícies em motores. Não temos apenas motores de aço inoxidável em nosso portfólio e Michael pode explicar quais outras proteções de superfícies são possíveis para nossos motores. Como o Christian disse, temos soluções diferentes de superfícies para nossa tecnologia de motores. Dependendo das demandas do cliente, oferecemos 4 tipos diferentes. Padrão é o nosso revestimento em pó acrílico para a indústria de máquinas padrão. E para aplicações especiais, oferecemos, por exemplo, motores sem qualquer tipo de pintura. Por exemplo, para aplicação offshore, pois o fabricante da máquina está pintando toda a unidade, incluindo o motor, neste caso com uma tinta especial. Nas fotos atrás de mim, você pode ver alguns exemplos ruins do que pode acontecer se você selecionar a tecnologia de superfície errada para o motor. No lado esquerdo, você vê um exemplo em que o motor está completamente danificado. A corrosão é muito ativa e a tinta está completamente infiltrada e explodindo. O alumínio está explodindo. E você vê também, na contracapa, que a parte de plástico do escudo Beckhoff está faltando. Obviamente, essa foi a escolha errada de tecnologia de superfície. Do outro lado, você vê um exemplo melhor. Esse motor foi utilizado na indústria pesqueira. Na indústria pesqueira, usamos um tipo especial de tinta. É uma tinta epóxi de alto teor de sólido de 2 componentes. Mas também, aqui temos um exemplo negativo. O motor parece muito bom. Então, a pintura estava boa, mas a pintura básica do redutor estava errada. O redutor está completamente enferrujado. Todas as tintas têm sempre um problema de danos mecânicos. A tinta será infiltrada. Neste exemplo, a aderência da tinta não foi boa o suficiente e descascou. Portanto, se sabemos o que os seus clientes fazem com o motor, podemos fazer algumas recomendações. Como eu disse antes, temos, por exemplo, a opção de tinta epóxi com alto teor de sólidos, que pode atender às demandas da indústria alimentícia e de aplicações externas. Mas uma alternativa melhor para esses ambientes seriam os motores anodizados. Os motores anodizados naturais para a indústria alimentar e farmacêutica são totalmente em IP69K. E, se tiver um dano mecânico, apenas essa pequena fissura terá algumas corrosões e não se infiltrará na tecnologia de superfície. E, por último, temos os motores de aço inoxidável. Os motores de aço inoxidável são variantes de última geração, por exemplo, para a indústria alimentícia ou em ambientes muito adversos. Outro cliente que apoiamos há mais de 10 anos está construindo simuladores que poderiam ser muito pequenos e com uma roda de feedback de força. Mas nesse caso, era um simulador enorme para um caminhão ou um avião. No simulador de avião, os pilotos ficam sentados por mais de 6 anos, mais de 6 horas, e simulam um voo transatlântico. E um desses pilotos afirmou que poderia sentir no joystick deste avião
que o motor está conectado e que ele pode sentir uma ondulação por causa do feedback de força do motor que ele está sentindo o tempo todo. Então, tivemos que fazer algo contra a ondulação. Esse cliente é muito especial. Ele sempre teve grandes demandas no ramo de tecnologia. E também aqui, testamos o simulador por conta própria e sentimos a ondulação natural do torque do motor no manete. O que fazer então? A primeira coisa foi uma solução mecânica. Torcemos um pouco os ímãs do eixo do motor e fizemos alguns testes. O resultado foi muito melhor do que antes, mas ainda não era bom o suficiente para este tipo de aplicação. Então, fizemos uma solução eletrônica. Como isso está funcionando? No lado esquerdo, você vê a situação anterior e uma ondulação de torque muito alta dentro da aplicação. E no lado direito, você vê o que aconteceu quando ativamos a compensação de Coggin. Como está funcionando a compensação de Coggin? Medimos cada motor dentro de nossa produção e medimos o torque de engrenagem de cada motor. Nós programamos o coeficiente de ondulação de torque real dentro do encoder para cada motor e contradirigimos com o nosso sistema servo AX5000 ou AX8000. O resultado foi que pudemos eliminar o Coggin para um mínimo de 2% do torque nominal. E então, você teve uma sensação muito, muito suave na alavanca de direção. Uma exigência muito especial de um cliente que está usando nossos motores padrão One Cable Technology era que ele queria um motor de eixo oco para uma nova aplicação. Isso é impossível com o codificador OCT padrão, porque ele é montado na parte traseira do motor e em seguida o motor é fechado na parte traseira, de forma que nenhuma poeira e água possam entrar no motor. Então, aqui também tivemos que encontrar uma solução especial, porque você não quer usar dois cabos no motor. Ele ainda queria usar a tecnologia One Cable. Então, nosso pessoal em Märklin-Teidenfeld tiveram a ideia de fazer um codificador especial para o One Cable Technology, mas com um codificador de eixo oco. Motores de eixo oco não são difíceis de encontrar no mercado e não são realmente novos. E também o encoder de eixo oco não é algo novo. A novidade, neste caso, é a interface digital. Significa OCT, com todos os benefícios do OCT, incluindo a placa de identificação eletrônica do encoder, incluindo a compensação de Coggin integrada dentro do encoder. No mercado, não encontramos uma solução para esta aplicação e então iniciamos o desenvolvimento. O cliente precisava do motor de eixo oco para sugar o papel ou, às vezes, também tampas de plástico por meio de um vácuo no eixo. O que fizemos foi o seguinte. Desenvolvemos junto com nosso parceiro uma placa PCB, que você pode ver aqui na foto. E com esta placa PCB, transferimos os sinais analógicos em sinais digitais. E o benefício é apenas um cabo externo com todos os benefícios do nosso sistema OCT. Na verdade, recebemos muitas perguntas em relação à manutenção preditiva. Portanto, os clientes desejam obter mais informações sobre os componentes que estamos entregando. E para aplicações que funcionam 24 horas por dia e 7 dias por semana, é muito importante que, se houver uma falha, ela não aconteça repentinamente, para que eles possam planejar a troca de componentes com antecedência. A Beckhoff é inventora do EtherCAT. Por isso, implementamos o EtherCAT de forma completa e profunda e demos aos clientes também acesso a todos os parâmetros que estão dentro do drive e do motor. Temos placas eletrônicas, onde podem ter acesso aos dados do motor, por exemplo, e a temperatura que temos no encoder e no enrolamento. E o mesmo para os próprios drivers.
Assim, os clientes podem acessar a corrente, a tensão ou as temperaturas, eles têm horário de funcionamento, mensagens de erro e o que quiserem. E com o TwinCat é possível armazenar todas essas informações ao longo do tempo. E se eles podem ver que depois do tempo a temperatura está subindo em um eixo específico, então pode ser porque há mais atrito e eles precisam de um pouco de graxa para reduzir o atrito novamente. Mas o que acontece se não forem os dados elétricos? Por exemplo, se houver vibrações na aplicação e os clientes também quiserem ver se algo acontece com o motor por causa de vibrações mais altas. E também para isso encontramos uma nova solução. Michael. O cliente é uma empresa internacional e usa nossos produtos em todo o mundo. As máquinas funcionam 24 horas e 7 dias por semana. Portanto, é muito importante que as máquinas estejam funcionando de forma confiável o tempo todo. No caso da manutenção preditiva, seria útil se soubéssemos quando precisamos trocar o motor antes que ele falhe, por exemplo, devido a um rolamento com defeito, porque os rolamentos são as únicas peças de manutenção do motor. Como resolvemos isso? Integramos um sensor de aceleração dentro do motor, que está medindo a vibração no sistema. A conexão do sensor de aceleração é feita diretamente através do sistema de encoder e transfere a informação via OCT para o drive. O principal benefício é que eliminamos todos os cabos adicionais para sensores adicionais dentro do campo e temos uma solução de sistema totalmente integrada e protegida dentro do motor e transferimos todos os dados disponíveis por meio de OCT para o drive. Podemos medir, por exemplo, se as vibrações vão danificar o rolamento com antecedência. Um cliente da indústria de embalagens usou nosso equipamento completo de tecnologia de acionamento e quando ele terminou o seu primeiro protótipo de máquina, ele nos convidou para dar uma olhada. E durante esta visita, também conversamos com os eletricistas sobre como é fácil instalar o nosso sistema ali. E um dos seus eletricistas alegou então que não é fácil instalar nossos cabos em sua máquina, porque eles instalam os cabos através da carcaça da máquina. Então, eles fizeram furos na estrutura da máquina e tentaram passar nossos cabos pela estrutura. E eles perguntaram se podemos produzir cabos menores para eles. Assim, examinamos em detalhes todos os motores que estávamos conectados e vimos que nenhum dos motores tinha freio. Então, a primeira ideia foi eliminar um par de fios de freio do motor do cabo e torná-los mais fino. E outra coisa é que apenas pequenos motores foram usados lá. Então foi uma corrente média de 2 a 3 amperes que eles usavam para todos os motores. Portanto, a próxima ideia era usar uma bitola de fio menor para esses cabos. Então a primeira solução para ajudá-lo foi ter um cabo com apenas 0,5 milímetros quadrados em vez de 1 milímetro quadrado e eliminar um par de fios de freio. Portanto, o cabo tinha apenas metade do tamanho e era muito fácil para o cliente instalar esses cabos através da estrutura. Mas isso não é tudo que podemos fazer com uma solução especial para essas aplicações. Então, Michael olhou para os conectores e também lá encontrou uma nova solução para isso. Basicamente, estamos usando 3 tipos diferentes de interface de conector em caso de tamanho. São os M15, M23 e M40. Nesse caso, era um cliente produzindo máquinas de embalagem e o objetivo era ter apenas um tipo de cabo para cada máquina. Ou seja, um tipo de conector. Infelizmente, ele escolheu também alguns motores de tamanho médio. Em motores de tamanho médio, temos conectores maiores na parte superior, então tivemos que pensar em como resolver isso. Com base em nosso sistema de produção modular, pudemos conceber uma solução muito inteligente para ele. Por isso, implementamos um pequeno conector M15 em um motor de tamanho médio, e o cliente ficou muito feliz com isso. Mas, para outros tipos de aplicação, também podemos fazer diferentes tipos de conexões. Isso significa que a direção do conector pode ser diferente, por exemplo, na posição axial ou na posição radial. Mas, às vezes, temos que negociar a conexão para aplicações críticas.
Há 10 anos, um cliente desenvolveu uma nova chave de fenda elétrica junto com os nossos motores. E para o primeiro protótipo, ele descobriu que se estava inserindo os parafusos nos perfis de alumínio, os parafusos quebram às vezes. Então, eles têm que remover a parte quebrada desses parafusos da chave de fenda com ar de alta pressão. Enquanto eles colocam esse ar de alta pressão na chave de fenda, há vibrações muito altas voltando para o motor e também para o encoder. Então aconteceu que houve muitos distúrbios no disco de vidro do encoder e ele falhou. Então tivemos que encontrar outra solução e descobrimos que, com o resolver padrão, ele funcionava muito melhor nesta aplicação. Mas isso não é tudo o que podemos oferecer para aplicações tão exigentes. Temos algumas outras possibilidades e outros sistemas de feedback que podemos colocar em nossos motores. Christian, a aplicação de que você estava falando é típica, especialmente para Beckhoff, porque é uma da indústria de janelas. Com a chave de fenda, inserimos o parafuso em um perfil, e se um parafuso estiver bloqueado, ele precisa ser removido com ar de alta pressão, o que cria um choque drasticamente alto. E esse choque alto destrói o encoder dentro do motor, de forma que o encoder óptico pode quebrar. Seria útil se soubéssemos com antecedência o que você deseja fazer com o motor, para que possamos recomendar diferentes tipos de sistema de encoder. Em caso de alta robustez ou em caso de alta temperatura, recomendamos, por exemplo, um sistema resolver. Para a aplicação principal, recomendamos nosso sistema OCT. Este sistema de alta resolução de 24 bits é agora um novo padrão para os motores AM e oferece uma interface de feedback de segurança de 2 canais independentes que implementamos. Dependendo da solicitação, integramos diferentes tipos de interface de encoder. Agora estamos no final de nossa jornada por diferentes aplicações. Espero que tenhamos os entretido, mas precisamos olhar o Joseph no departamento de construção de gabinetes para ver se ele fixou tudo e terminou o barramento do sistema de acionamento. O que vocês podem ver é que tudo está montado e acho que ele está ligando o conector de alimentação do módulo de drive e parece que tudo está pronto. Então, sim, ele foi capaz de montar um sistema de acionamento de 6 eixos completos, junto com o IPC, e tudo o que é necessário para fazer isso em um gabinete e colocá-lo no gabinete em 40 minutos. Por fim, o cabo Ethercat deve ser conectado ao IPC, então tudo está pronto. Muito obrigado pela atenção. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Ok, queria agradecer o Christian e o Michael pela apresentação. Ficou claro que temos várias aplicações aí, os exemplos utilizados por eles são aplicações um pouco fora do comum e esclarecem bem as necessidades especiais que algumas aplicações têm para a utilização do Motion. Então, foi bem interessante. Espero que tenham gostado da apresentação deles e ficou bem claro aí que a Beckhoff sempre busca essa parceria, essa troca de informação com seus clientes, né, onde a gente possa tanto usar o nosso know-how para auxiliá-los e, às vezes, adquirir novos conhecimentos, né, em aplicações específicas aí, onde o cliente tem uma necessidade muito mais específica, o cliente já conhece bem a sua aplicação e sabe que alguns requisitos devem ser atendidos. A Beckhoff entra com essa parceria visando atender o cliente da melhor maneira possível, ter a melhor solução a ser ofertada, né, para a aplicação. Então,
para quem já é nosso cliente aí, para quem já costuma nos solicitar orçamentos com frequência, agora também entende um pouquinho por que a gente faz tantas perguntas, às vezes elabora um bom questionário em cima de alguns motores que vocês pedem, que é justamente para tentar auxiliá-los, para tentar encontrar a melhor solução possível. Às vezes você vai ofertar um motor e a durabilidade dele não vai ser a esperada, justamente devido ao ambiente, algumas características da aplicação, algumas características do seu sistema, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da apresentação, espero que vocês entendam aí que essa troca de informação e esse know-how é o que a Beckhoff procura, realmente fazer essa parceria com vocês, parceria com o cliente, sempre visando atender da melhor maneira possível. Para aqueles que estão nos assistindo e ainda não são nossos clientes, por favor, entrem em contato, sem compromisso, a gente vai tentar atendê-los da melhor maneira possível, sempre visando a melhor solução custo-benefício para vocês. Agora, vamos ver, como eu falei, as perguntas que surgiram durante a apresentação. Vou ler aqui direto do celular para ficar mais fácil. E vamos lá. A primeira pergunta hoje foi: esse motor para aplicação a vácuo já foi lançado? Existe um catálogo ou datasheet? Certo. Bom, nossos motores especiais, alguns dos motores desenvolvidos aí na aplicação, na apresentação que o Christian e o Michael fizeram, óbvio, todos os motores, todos os produtos quando lançados têm um datasheet, tem uma documentação e a gente possui já um know-how para desenvolvimento disso, mas nem todos os produtos se tornam viáveis de fazerem parte da nossa lista de produtos standard, né, da nossa lista de produtos padrão que a gente oferta. Então, muitos desses produtos não fazem parte do nosso catálogo, por exemplo, esse motor a vácuo. Tá? Então, ele não é um produto standard nosso, ele não tem um código específico, mas vocês tendo uma necessidade semelhante ou diferente mesmo dessa, precisando de um motor específico, como a gente viu, entre em contato, a gente vai conversar em parceria com a Alemanha. Todos os produtos são desenvolvidos internamente dentro da Beckhoff, então a gente tem a capacidade de criar produtos beta, produtos de teste, até atender realmente a sua necessidade e ter um produto para ofertar como solução final. Tá? Contudo, outras soluções podem sim se tornar, de acordo com a viabilidade, produtos standard. Os cabos que o Christian mencionou aí, aqueles cabos menores que o cliente precisava para fazer uma melhor instalação na sua máquina, esses cabos mais finos, né, de uma espessura menor, esses cabos hoje já são os produtos padrões do nosso portfólio. A gente também tem a solução de software sobre o Cognitive Compensation. Essa é uma solução viabilizada principalmente via software, contudo ela tem uma configuração que tem que ser feita em todos os motores e hoje essa configuração, esses dados são feitos em todos os motores da linha da Beckhoff de modo standard. Então todos os motores, já fazem alguns anos aí, que são lançados, saem com essa pré-configuração e o software dentro dos nossos drives já fazem essa compensação de plugin de modo automático. Tá? Então, óbvio, esse know-how, essa experiência que a gente vai trocando, vai melhorando e sempre criando algumas adaptações e melhorias no nosso sistema. Tá certo? Mais perguntas? Ok. Sinto falta de inversões de frequência na lista de produtos e a Beckhoff tem intenção de fabricar os inversores? É uma pergunta bem corriqueira, a gente já ouve bastante de alguns clientes aí. A Beckhoff hoje, antes de mais nada, gostaria de salientar que os nossos servodrives padrão hoje, a X5000 e a X8000, eles podem tocar motores AC, então eles rodam motores convencionais AC, então eles podem funcionar como inversores de frequência. Márcio, um inversor e um servodrive existe uma certa diferença. Claro que existe a diferença, mas o servodrive ele possui algumas outras vantagens. Nossos servodrives, todos eles, amanhã a gente vai ver, nos decorrer dos dias aí nas apresentações, nós vamos ver também algumas características de componentes que já são inclusos internos. Então a gente vai ter filtros, a gente tem alguns tipos de proteção que já são incorporados no drive, a parte de segurança que já é incorporada no drive e facilita muitas vezes uma aplicação. Tá? Então tem uma diferença de custo e tem uma diferença de funcionalidades que você já tem junto. Então, hoje, na nossa linha, para atender os inversores, seriam os nossos servodrives da linha X5000 e 8000. Contudo,
para responder completamente a sua pergunta, sim, a Beckhoff tem intenção de lançar inversores de frequência, ainda não temos um prazo definido para isso, tá? Mas está sendo estudado, estamos fazendo uma análise de mercado aí e vamos sim disponibilizar no futuro inversores também. Mais perguntas? Aqui. Onde os setpoints de controle são gerados nos drives da Beckhoff? Ok, os setpoints, imagina os setpoints da malha, toda a malha de controle. Então, o drive possui, óbvio, seu controle interno, malhas de posição e velocidade, corrente internamente, tá? Para manter o motor com setpoints de controle que são gerados pelo software de controle do TwinCat. O software roda no PC, então a malha de controle toda roda dentro do PC. Tá? Então, o seu PLC, você cria seus comandos, seus blocos padronizados ali de movimentação. Tem uma parte do TwinCat, que é a parte que a gente conhece, que a gente chama de TwinCat NC, comandos numéricos. Ali é que a malha é em si gerada, ali é que todo o controle de posicionamento é feito e distribuído via rede EtherCAT para os drives. Tá? Então, essa malha de controle depende, essa velocidade de atualização da malha que é enviada do PC para o drive depende da velocidade de comunicação dessa rede EtherCAT, e essa velocidade está limitada à performance do seu PC de controle. Então, essa velocidade de taxa de atualização aí pode variar de 62,5 microsegundos a 1 milissegundo. Tá? Essa é a velocidade de atualização das malhas de controle geradas via PLC, e internamente temos malhas muito mais rápidas rodando dentro do nosso drive. Quantos eixos podem ser conectados em um drive AX8000? Ok, o nosso sistema não possui, o AX8000, tá? Ele não possui uma limitação real de drives, de eixos, desculpa. Então, o nosso drive AX8000 não possui uma alimentação direta de motores, a gente pode conectar quantos atenderem às necessidades e especificações e limitações do eixo, do drive. Quais são as limitações que o drive possui? Vamos lá. Então, o drive, primeiro, a sua fonte de alimentação, nós temos fontes de alimentações que vão de 20 amperes a 40, então temos essas duas possibilidades para distribuição nos módulos de motor, e também temos a limitação da corrente 24 volts. Corrente 24 volts serve para alimentar os módulos e alimentar motores com freio e outras características especiais, motores com sensores. Tá? Então, a limitação aí está mais na corrente e potência do seu conjunto todo, agregado. Uma fonte de 20 amperes atende motores que é somatória de 20 amperes? Não. Como o nosso sistema do AX8000 é modular, você pode ter 3, 4 motores de 10 amperes, desde que eles não rodem e não utilizem essa corrente sincronizados ao mesmo tempo, a fonte de 20 consegue suprir a necessidade de um motor de cada vez. Então, ou seja, depende muito da aplicação para encontrar os limites. E outras características limitâncias aí é quando você coloca módulos de capacitância para armazenamento de energia, existe um limite disso, e o comprimento de cabo. O comprimento de cabo, no caso de um sistema multi-eixos, não é simplesmente o comprimento do cabo de um único motor, mas a somatória de todos esses motores utilizados. No caso do AX8000, a somatória não pode ultrapassar 300 metros de cabo. Tá? Então, as limitações não estão em quantidade de eixos, e sim nas potências utilizadas, características da máquina, se todos vão rodar ao mesmo tempo ou não, e comprimentos de cabo aí, e armazenamento de energia. Tá certo? E eu acho que foi isso por hoje, não temos mais perguntas. Fiquem à vontade aí em entrar em contato, futuras perguntas, futuras dúvidas, podem enviar para nós, estamos sempre à disposição para responder e esclarecer aí as dúvidas de vocês. Quero agradecer a presença de todos no dia de hoje e conto com a presença de vocês em toda semana. Teremos apresentações todos os dias. Amanhã, então, nesse mesmo horário, teremos uma apresentação bem interessante aí, onde vamos comentar sobre o nosso software de Motion Designer, que é um software para a especificação dos motores que a gente desenvolveu internamente. Tá? Conto com a presença, quero agradecer mais uma vez e tenham um bom dia.